Amigos, hoje eu resolvi fazer um vídeo a respeito de desdobramento de tora, como se serra uma tora. Mas antes disso, eu gostaria muito de poder contar um pouquinho da história da carpintaria e da marcenaria, tá bom? E essa história que eu vou contar, para dar umas datas, é de 1900 a 1950. Naquela época, a madeira só vinha em tora, não vinha já cortada. Então a tora chegava, por exemplo, aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, só nas grandes capitais também é que tinha. Existia as serrarias, que era quem desdobrava as toras. Então o que acontece? A pessoa, quando ia construir uma casa, seja lá o que for, antes de começar a construir, já encomendava a madeira, inclusive para as esquadrias, porta, janela. Então a madeira, enquanto era construída a casa, ia sendo preparada, porque ela não tinha já a madeira pronta. O que existia pronto, alguma coisa, era vigamento, que era normal, toda casa usava o mesmo tipo de bitolas, era normal nos telhados. Bom, agora nos móveis não. Tanto nos móveis como na carpintaria, as esquadrias, as portas, as janelas. Cada arquiteto ou engenheiro que fizesse o projeto, ele é que estipulava o tamanho da janela, o modelo, em arco, sem ser em arco, duas folhas, uma folha, a porta de entrada, tudo isso quem determinava eram os engenheiros, e com a medida que ele achava melhor, com a estética lá do que ele projetou. Então, era tudo feito sob encomenda. E por isso que não tinha madeira já pronta, porque uns queriam de uma madeira, outros queriam de outra e vai por aí. Bom, lembrando que naquela época também não se tinha o costume de envernizar a madeira, sempre era pintado. Então era assim que funcionava, não tinha madeira pronta. O carpinteiro ou o marceneiro ia lá na serraria, passava a relação e era executado lá o desdobramento da tora para fornecer as madeiras, entendeu? Então era assim que funcionava, para vocês verem como é que era difícil, né? E não tinha serraria no mato onde cortava a tora como é hoje. Depois dos anos, acredito que no máximo 70 já, começou a ser proibido o transporte de tora, ou seja, a madeira tinha que ser desdobrada lá onde ela foi cortada. Aí começou a ter a serraria direto lá na região de onde se tira a madeira. Agora, esse negócio de tora é um assunto interessante, mas também é muito simples. O desdobramento de uma tora depende de muita coisa, sabe? Por exemplo, toda madeira, você tem uma tora, uma árvore lá, né? Então está assim no chão. Então geralmente é cortado um pouquinho mais acima do que o chão, né? Um pouquinho mais acima. Quando é dado esse corte e a árvore tomba, tanto no pé que fica ainda lá, o tronco que ainda fica lá, e na tora que cai, acontece o racho, que se chamava de vento, é o apelido. É a rachadura que acontece e é natural. Toda madeira que for cortada e tal, e não é porque ela tombou que ela rachou, é porque é da natureza da madeira mesmo, é isso daí. Então esse racho ou o vento que a gente falava, sempre vai haver. E depois quando é cortado no comprimento, aqui também vai rachar. Tá? Agora, de madeira para madeira, de árvore para árvore, da mesma madeira, nunca é igual. Alguns começam no centro e terminam fora do centro, outros começam no centro aqui e terminam no centro certo aqui. Cada caso é um caso, e além do que acontecia muito também, no meio da tora está apodrecida e está oca. Isso você só ia descobrir na hora que começasse a serrar.
aí você ia descobrir, tá? Bom, eu fiz esse primeiro vídeo para contar um pouquinho da história, como é que era feita as coisas, para depois agora eu vou fazer o vídeo mostrando como é que era cortada a madeira, que para marceneiro era de um jeito e para carpinteiro era de outro, entendeu? Mas, no final das contas, era a mesma coisa, mas vocês vão entender depois, tá bom? Bom, amigos, vamos lá, vamos dar continuidade aqui do desdobramento de tora. Antes eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu achei sem querer. Olha, lembra quando eu falei ontem a respeito Esse aqui é um típico exemplo, olha, por incrível que pareça, olha o olhinho, tá vendo? O princípio dessa árvore foi aqui, tá vendo? Aí depois foram formando os anéis. E tá vendo aí? A rachadura, o vento. E como está quase aqui no centro, olha, se vocês repararem, está quase no centro. Agora o outro lado. Olha, ainda também tem a rachadura, olha. Tá vendo? Que é o vento, o olhinho lá, ó. E já está um pouco fora do centro. Isso aqui deve ter sido uma tora linda. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quero primeiro explicar o seguinte. Esses desenhos da madeira aqui, que a madeira tem, a maioria tem, umas mais, outras menos, é o que se chama de veios da madeira. E é lógico, o veio da madeira acompanha a fibra da madeira. Tá? Bonita madeira, Angelim Pedra. Bom, então aí o que acontece? Tudo está ligado aí. Primeiro que o que eu vou falar é sobre as fibras da madeira e não o veio. O que eu vou falar independe da madeira ter esses veios ou não ter, não importa. E o outro detalhe é que eu estou também me referindo a madeiras nobres, que nem de vigamento eu vou falar, como era cortada a peroba e como é cortada qualquer outra, seria cortado qualquer outra madeira. E no caso das outras, são as madeiras nobres. Então, o jacarandá, o mogno, o sucupira, a embuia e por aí vai, essas madeiras mais nobres, tá? Então, vamos lá. Eu consegui aqui esse pedacinho aqui de pinos, mas aqui vai dar para vocês verem o que eu quero, né? Os anéis, que são as fibras da madeira, tá certo? A tora fosse comprida e tal. Bom, muito bem. Então, o que acontece? Eu vou falar primeiro do corte como eu me referi anteriormente, então, dependendo para que era, tinha a posição das fibras da madeira, o corte. Então, para a carpintaria, como era sempre viga, eram vigas e caibros, né? Então, no caso da viga, que era o que sustentava o peso maior, a posição das fibras era muito importante, assim como na marcenaria também. Mas vamos imaginar que eu estou com uma tora aqui e vai ser colocado na máquina para ser desdobrado. Então, primeira coisa que se observaria, onde ia ser o primeiro corte de tombo? O corte de tombo principal, que é o início de tudo. Então, ia, com certeza, no caso dessa peça aqui, seria aqui, tá vendo? Aí, iria depois na máquina assim e começava a se dar os cortes, tá? Bom, então, deu aquele corte, posicionou na máquina e vamos supor agora que essa madeira fosse uma tora de peroba. E outro detalhe, né? Não esquecendo que naquela época
uma tora de 2 metros de diâmetro não era uma coisa normal, 1,80 m, 2 metros. Esse seria mais ou menos o normal. Depois tinha as maiores e um pouco menor, né? Mas o normal, a média era isso, 1,80 m, 2 metros de diâmetro era uma boa tora. Bom, então a pessoa chegou lá e encomendou uma tora de peroba para fazer vigamento para um telhado e tal e tal. Madeiramento para um telhado. Então, o que ia ser feito? Aquele corte, como já falei, do primeiro tombo, então estaria na máquina assim, né? E os cortes iam ser dados aqui. Como esse lado aqui está ruim, e eu fiz o desenho desse, vocês já entenderam, né? Então, assim, a tora lá comprida. Aí, começaria-se a cortar, a fatiar. Depois eu vou falar sobre as máquinas. A fatiar nesse sentido aqui. Como era para vigamento, então a viga normalmente é 12 ou 16 e por 6 de espessura, tá certo? Tá. Então aqui ia se começar a fatiar com 6. 6, 6, 6, quantas vezes fosse necessário, até começar a fazer a curva. Quando começasse a fazer a curva, porque a gente queria as fibras de pé, porque é para vigamento. Quando ia começar a fazer as curvas, parava-se. Aí, próximo tombo, puff. Aí começava-se a fatiar aqui, até começar de novo. Aí começou, vira. E, entenderam? Uma série de pranchas eram tiradas. Aí era feito, alinhado um canto dessas pranchas. Como ela tinha 6 centímetros de espessura, então era alinhar na largura que quisesse. Com 16, com 12, caibro. Entenderam? Muito bem. A mesma coisa era feita para o marceneiro. O que mudava? O que mudava é que marceneiro não usava 6 centímetros de espessura. Usava 2,5, 3 no máximo. Para fazer móveis, eu estou falando, né? Marceneiro, móveis. Bom, então era a mesma coisa. Só que em vez de fazer com 6 de largura, fazia-se com 28, que era o normal, para depois de plainado ficava com 25. Bom, fazia-se com 28 de largura. Mesmo processo. 28, 28, 28, até começar a fazer a curva. Parava, tombo, 28, 28, 28. E depois ia para a máquina alinhar. Fazia o canto e aí alinhava em tábua de 30, de 25, de 20, sarrafo de 10, de 7, de 5 e por aí afora, certo? Tudo entendido até aí, né? Muito bem. Então é assim. As fibras, vamos lá. Eu peguei esse montinho de papel aqui para tentar explicar melhor. Faz de conta, como sempre, né? Que isso daqui é um sarrafo de 5 de largura por 30 centímetros de comprimento, vai. E nós vamos passar a plana, tá? Então, aí entra a questão da fibra. Aqui, a fibra está deitada, porque daqui a aqui eu tenho 30 e daqui eu tenho 28. Então, eu tenho que planar essa face e essa face, além de fazer os cantos, né? Mas o certo é aplana essa face e aplana a face de baixo. Desempena uma, aplana a outra. Bom, muito bem. Como as fibras estão deitadas e a formação da árvore são fibras em cima de fibras, não é? Por camadas, isso. Então, de comprido, é mais fácil de tirar, porque você tá, entendeu? Aí você passa a plana e tira a fita. Passa a plana e tira a fita. E vai indo, porque as fibras estão deitadas e de assim é mais fácil. No vigamento, como as fibras estão de pé, então a madeira é mais resistente, assim. Entenderam?
Então, todo o segredo do corte da madeira era nesse detalhe. Serviço de carpintaria, vamos dizer assim, as fibras de pé. Serviço de marcenaria, fibra deitada. Tá? Bom, tudo aquilo que se vê aí no YouTube, uma série de coisas aí que colocam, fotos com cortes na tora de madeira e não sei o que lá e tal, e assim, tangencial. Isso, olha, é pura fantasia, infelizmente. E eu vou explicar o porquê. Imagine vocês eu não vou nem citar nome de madeira. Vamos falar uma tora de madeira de 1 metro de diâmetro pequeno, e 5 metros de comprimento. Bom, o que acontece? Tem 5 metros cúbicos, tá certo? Muito bem. Agora vamos pôr um peso baixo, 600 kg por metro cúbico. É uma tora de 3 toneladas. Olha, uma tora de 3 toneladas, para você movimentar numa máquina, não é fácil. Não é fácil. Tá? Hoje em dia, lógico, é tranquilo, né? Tudo automatizado, mas naquele tempo não era. Então, não tinha isso. Quanto menos tombo na madeira, melhor. E o ideal era trabalhar de acordo com a fibra e tudo mais. E não ficar dando tombo, vira para cá, por 3 toneladas. Tudo bem que cada corte que dá diminui um pouco, mas até chegar a ponto de ficar leve era complicado. Então é fantasioso, sabe? Não dá para estar movimentando. Se vocês pegarem os desenhos que tem aí na internet e analisar direito, como é que o camarada dá um corte numa árvore daquele jeito, numa tora que... E eu estou pondo 3 toneladas baixo, né? Porque imagine uma tora de jacarandá, de embuia, sucupira, peroba, né? O ipê, jatobá, que ainda até hoje ainda tem alguns cortes. Mas é isso aí, entendeu? Não tinha como. O normal é esse, não existe mistério. O que existe é se trabalhar com a natureza da madeira e suas fibras. E vou dar mais um exemplo aqui. Ó, tá vendo as veias quase de pé? Aqui começou já a fazer a curva. Tá vendo? Mas é uma viga de... Agora ela está com 15, mas era de 16. E as fibras de pé. E aqui tem um outro detalhe, olha. Sabe para que é o ideal? As fibras de pé também? Fazer cabo de martelo. Se der para observar e pegar uma madeira que as fibras é de pé, e você fizer um cabo de martelo, você vai ter um cabo de martelo mais resistente. Dificilmente vai quebrar. Lógico, deixa eu marcar aqui. Quebrar vai, né? Mas devido aos sentidos da fibra, vai ser mais difícil, tá vendo? Eu faria o cabinho de martelo aqui assim, né? Só para vocês entenderem. Tá aí. Lógico, aqui daria para fazer mais do que um cabo de martelo. Mas, amigos, é isso aí. Acho que eu vou fazer mais um trechinho agora, só depois, falando sobre... Finalizando esse assunto, tá bom? Bom, como eu esqueci de alguns detalhes nos outros vídeos, eu esqueci de falar esse quadradinho que eu fiz aqui no meio. Isso é porque era daqui do centro, sempre que eles deixavam para tirar os postes. Então, tudo ia depender do vento, aquela rachadura, o racho que tem a madeira. Aí, se fosse muito grande, o poste seria cortado maior para esconder as rachaduras, né? Ou então, que nem o caso desse daqui, que é um 7x7, era tão pouca rachadura que deu para tirar um caibrinho do centro de 7x7. Bom, aqueles que eu falei, vocês já entenderam o negócio do diâmetro da tola, né? Então, hoje em dia, já ficou diferente. E naquele tempo existia 2 tipos de desdobro. A máquina
para desdobrar a tora. Era uma que trabalhava com várias lâminas de pé. Se eu não me engano, eram até 8 lâminas. Mas, né, lâmina, né? Não era lâmina. Bom, e elas trabalhavam tipo como se fosse cortar um pão puma, quando vem todo fatiadinho, a máquina que faz aquilo, quase só que com menos serra, e ela trabalhava como se fosse tico-tico, tchum, 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 tchum. Essa era a vertical e existia a horizontal. A horizontal não ia tantas lâminas, ia menos. E ela trabalhava no sentido horizontal. Então era a vertical e a horizontal. Depois surgiu a de fita, que é usada até hoje. E hoje em dia, as madeiras que são mais cortadas normalmente são o pinus e o eucalipto e outras madeiras, é lógico. Mas hoje, devido à automatização, eles não têm mais esse capricho que eu mostrei para vocês anteriormente. Entendeu? Eles não têm mais isso. Então é uma máquina que alimenta essa serra de fita, que é um desdobro também, mas só trabalha com uma lâmina, né? E a máquina vai alimentando. A tora cai no carrinho. A única coisa que eles fazem às vezes é que ela fica meia tortinha, meia balançando, então eles dão algum tombinho para ela sentar melhor. Aí eles dão o primeiro corte, um ou outro dá um tombo, depois não dá mais, e a maioria que eu vejo em vídeos, né, na internet, nem tombo dão, já começa a serrar e já vai fatiando, depois o resto do processo é normal, né? A linha faz um canto e a linha na largura que quiser. E o pinus e o eucalipto, pior ainda, porque naquele tempo uma árvore que nem mogno, que eu já citei, embuia e tal, eram árvores que um tronco dava muita madeira, devido ao diâmetro e o comprimento dela, né? Agora, hoje em dia é o contrário, precisa muito tronco para fazer muita madeira. Porque os troncos são muito finos, com 18 anos, acho que no máximo eles já estão cortando. Então não dá um tronco grande, é todo tronco pequeno, então dá pouca madeira. Tábua de 30, então, acho que a maioria dos troncos não dá mais do que 2 tábuas de 30. Então, para fazer uma quantidade de tábua de 30, imagine quantos troncos vai, né? Bom, mas é isso aí, basicamente. Eu espero que o vídeo seja útil e tire a dúvida de muita gente e desmistifique também toda essa história que existe para cortar a madeira. Bom, e no final eu vou colocar uma foto, é uma tora de embuia que está em cima de um caminhão, todos que estão ali são meus tios, e em cima da tora, quem está sentado lá é o meu pai, que era ele que desdobrava as toras, né? Então ele é o que está sentado em cima. Essa foto é mais ou menos, não, ela é da década de 30, eu não sei exatamente o ano, né? Mas é da década de 30, no máximo até 1935. E para vocês terem ideia, repara que o pneu do caminhãozinho que está lá com a tora não era nem de câmara, era borracha maciça, não tinha câmara ainda nos pneus, era maciço, tá? Bom, amigos, é isso aí.